Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo para você conhecimentos e curiosidades acerca da nossa ciência e arte. E muitas vezes nosso programa vem sendo assim enaltecido pelos convidados de alta estirpe, aquelas pessoas que também têm esse paralelo de fazer da sua vida um hino sagrado em defesa da saúde e da vida, mas também da liberdade. Não é? É o caso do nosso convidado de hoje, doutor Diógenes Tenório Júnior. Doutor Diógenes Tenório, eu vou ler o currículo dele, mas assim, eu peço venha para não fazer essa leitura toda, porque nós teríamos aqui a metade do nosso programa em fazer toda essa descrição. Mas dizer que ele é uma pessoa, apesar desse currículo tão vasto, uma pessoa humilde, uma pessoa humana, uma pessoa que vem do interior, e é nesse afã de fazer com que suas ideias sejam, assim, luzes, e assim eu digo que são, porque me espelho muito nos livros que escreve e em toda a sua vida em particular, que o torna esse homem que é, essa hombridade, essa pessoa cheia de adjetivos em que a gente admira muito. Doutor Diógenes, nossa alegria em tê-lo aqui em nosso programa no dia de hoje, em Medicina em Destaque. Muito bem, doutor Gerson. Eu quero deixar registrado primeiro que a alegria é minha. E é uma alegria misturada a um sentimento muito profundo de gratidão. Você é uma das pessoas que serve de referencial na minha trajetória, não somente pelo fato de ter sido meu professor de Medicina Legal na Universidade Federal de Alagoas, mas também por essa sua trajetória de médico, de profissional do direito, mas principalmente de um homem que traz consigo as suas raízes interioranas e que nunca perdeu esse seu olhar sensível e atencioso para com o ser humano. Eu acho que, ao final e ao cabo, esta talvez seja a coisa que mais falta nos dias de hoje. Um olhar sensível para a dor de cada semelhante. Olha aí, tá vendo aí essa responsabilidade agora? Nascido em Murici, que caminhos foram trilhados para chegar aqui nesse dia aqui no nosso programa, mas assim, a gente está dando um muito bom de bem. humor. Infelizmente, doutor Gerson, eu não nasci em Murici, porque àquela época, 3 de maio de 1970, não existia hospital na minha terra. Existia uma parteira muito competente, de saudosa memória, Dona Osana Gomes da Silveira. E quando minha mãe achou que estava perto de parir, que chamou Dona Osana viu que não dava para esse parto ser feito em casa. E então meu pai arrumou um carro de aluguel e correu para Maceió. E eu nasci aqui, em Maceió, na capital, pelas mãos do saudoso doutor Abelardo de Albuquerque, ali na Casa de Saúde, doutor Paulo Neto, que hoje é o Hospital Sanatório, na rua Cincinato Pinto. Mas eu só fiz nascer aqui. Nasci prematuro, como disse, passei 15 dias na incubadora, morre, não morre, mas graças às orações da minha avó, eu consegui escapar da incubadora e voltei para Murici, onde fiquei toda a minha infância, até os 15 anos de idade, quando eu tive que vir para cá, para Maceió, novamente por uma circunstância da cidade, que não tinha o então 2º grau, só tinha o curso pedagógico. E aí eu vim para cá, para Maceió, fui aluno do Marista, depois do Colégio Guido de Fongalã, e aí comecei a minha trajetória aqui na capital. E que referências para cursar o curso de Direito? A minha referência para Direito foi o meu pai. Certo. O meu pai era advogado a essa época. Meu pai formou-se quando eu tinha 4 anos de idade, em 1974. E durante muito tempo, Gerson, meu pai foi o único advogado de Murici. Ele era procurador do município aqui em Maceió e ia todos os dias para Murici, dormia em casa, vinha de manhãzinha para cá, voltava à noite.
E nesse momento à noite, quando ele chegava, e principalmente no final de semana, que eram os dias de feira da cidade, sábado e domingo, o meu pai fazia uma clínica geral na advocacia. Fazia penal, fazia civil, fazia administrativo, fazia conciliação extrajudicial, que nem existia formalmente naquela época. E eu ia vendo como aquilo era bonito. Como meu pai, sem nenhum interesse financeiro, em 99,9% dessas causas, ele advogando de graça lá em Murici, ele conseguia resolver problemas das pessoas, conseguia equacionar conflitos familiares, conseguia evitar brigas de vizinho e ganhava como honorário as coisas mais prosaicas possíveis, né? Um peru gordo, uma galinha velha, um quarto de bode, um focinho de porco, um monte de manga, uma jaca dura, enfim, era uma coisa até lúdica, né? E eu via aquilo na minha casa, meu pai recebendo as pessoas, via depois essas pessoas voltando agradecidas para reconhecer o bem que lhes tinha sido feito, e aquilo foi mexendo comigo. Como foi mexendo comigo ver também o amor que o meu pai tinha pelos livros. Nós tínhamos uma pequena biblioteca em casa, 2 estantes apenas, mas de muito boa qualidade. Maravilha. Os clássicos da literatura estavam ali, Castro Alves, Graciliano, né? E aí eu gostava de ver a maneira com que meu pai lia aqueles livros, como ele ficava compenetrado. Então, de fato, o meu norte, o meu exemplo para que eu seguisse a carreira jurídica foi ele. Maravilha. Então, a fazer o direito... começou no SESMAC, não é isso? Isso. Houve uma circunstância interessante. Eu fui prestar o vestibular para a UFAL e no dia da minha prova de redação, o meu pai teve uma crise de saúde na madrugada e eu levei-o às pressas lá para Paulo Neto, descobrimos que era uma vesícula e ele teve que ser operado às pressas. Resultado, ele fez o atendimento de urgência, quando ele saiu da sala de cirurgia, eu corri para fazer o vestibular e quando eu cheguei no colégio Hélio Lemos, o portão estava sendo fechado. 2 minutos eu cheguei depois. E aí eu não pude fazer o vestibular. Isso era em janeiro de 89. Então eu digo, vou fazer para o ano. Só que no meio do ano, em junho, teve o vestibular do SESMAC. Eu fiz, logrei êxito, passei e comecei a cursar direito no SESMAC. E foi aí quando, no ano seguinte, houve uma possibilidade de transferência para a UFAL. Surgiram 2 vagas, eu me habilitei, e aí foi aprovado, e aí fui transferido para a UFAL. Então, a maior parte do meu curso eu fiz na UFAL, onde terminei. Onde cursou Medicina Legal, né? Onde cursei Medicina Legal com o Dr. Gerson Odilon Pereira. E teve a oportunidade de conhecer uma referência em Medicina Legal, o professor Genival Veloso, que até fez algumas fotos com ele. Você trouxe o Genival Veloso de França para dar uma palestra, né? E nós tínhamos o livro dele, Medicina Legal, tem até hoje, recomendado por você nas aulas, e eu gostei demais de França, o paraibanozinho baixinho, cabeça chata, e a gente conversou muito tal, e tiramos foto, enfim, eu sempre comentava as coisas deles, uma grande figura. Afinal, não era o primeiro paraibano que você admirava, né? Não. O primeiro paraibano que eu admirei foi um médico, Dr. José Assis Pereira de Melo. Esse homem hoje é nome de uma grande rua lá em Murici. O doutor Assis, Gerson, foi para Murici na década de 60, final da década de 60, e fez ao longo de 10 anos um verdadeiro sacerdócio da medicina em Murici, atendendo de graça na zona rural, sempre numa charrete, ele mesmo guiava a charrete, e ele ia para aquelas fazendas, ele fazia as consultas, ministrava os remédios, dava os remédios, não é? E tudo isso de uma gentileza, de uma generosidade extraordinária. Era um homem muito culto, para você ter uma ideia, ele se correspondia com o Flamínio Fávero, que era então um dos grandes nomes, se não o maior nome da medicina legal no país. Mas que vivia lá na humildade da Rua da Floresta, em Murici, hoje é essa rua que leva o nome dele, não é? Recebendo as pessoas, visitando as pessoas. Eu sempre digo que o doutor Assis era, ele sozinho, o verdadeiro PSF. O Programa de Saúde da Família era ele próprio, né? Sem o auxílio da enfermeira, sem o auxílio do psicólogo, sem o auxílio do assistente social. Ele era a um só tempo essas 4 figuras e deixou lá um legado de extrema lembrança positiva. Pois bem, foi através do doutor Assis
que eu vi, que eu me encantei do que era o ser médico. O que é que um homem deveria fazer? Mais do que isso, o que é que um homem deveria ser para exercer a medicina? Além disso, você tinha um referencial com relação à sua pediatra e depois pediatra. Os médicos bons, doutor Gerson, sempre andaram pela minha vida. A minha primeira pediatra foi a doutora Deise Lins Breda, que empresta o seu nome hoje àquele centro de saúde ali na Praça das Graças, na Ponta Grossa Levada. A doutora Deise era pediatra e minha mãe contava, meu pai conta ainda, que foram inúmeras as vezes em que ela nos socorreu altas horas da noite. Eu fui prematuro, como disse, então fui uma criança no primeiro ano muito frágil, com muito problema, principalmente respiratório, de garganta, tinha muita febre e tal. Naquela época não existia celular, claro, se fazia ligação interurbana. Você de Murici para Maceió ligava para um telefonista da Telasa que passava a ligação para o número. E a doutora Deise nunca se furtou a atender esses telefonemas da minha mãe e principalmente de acalmá-la com aquela calma, com aquela tranquilidade que ela tinha. Doutora Deise, que era prima legítima do nosso querido amigo Enio Lins, jornalista, era Deise Lins Breda, faleceu muito cedo, vitimada por um câncer terrível, mas ainda teve tempo de pegar os pacientes dela, dentre eles eu, e indicar, encaminhar para um colega que foi o meu igualmente querido doutor José Gonçalves Sobrinho. Olha aí, que depois, memória fértil, que depois foi também pediatra do meu garoto, do Luiz. E doutor Zé Gonçalves é aquilo que todos nós conhecemos até hoje. Ele está afastado, né, com alguns problemas de saúde, mas era da mesma generosidade, da mesma fidalguia. No caso do Luiz, ele já atendia o Luiz na casa dele, que era ali na Mangabeiras, o consultório era ao lado da casa, ele tem uma filha especial e ele levou o consultório para casa justamente para estar mais perto dessa filha. Veja que coisa linda. Não é? E então o doutor Zé Gonçalves foi essa outra grande figura. E houveram, claro, médicos com os quais... Milton Enio também foi meu pediatra no finalzinho, né? Foi pediatra do Luiz também. Doutor Milton, esse não tem o que se dizer. Né? Doutor Milton tem uma expressão do Manuel Bandeira para Raquel de Queiroz, que eu acho que se adequa ao doutor Milton. Ele diz assim: por mais que a havemos louvado, nunca a louvaremos bem. Milton Enio é assim, né? Ricardo Nogueira, nosso colega de Academia de Letras, diz isso, é São Milton Enio. O doutor Milton, eu não tenho dúvida, doutor Gerson, o doutor Milton tem com ele alguma coisa de muito especial do ponto de vista espiritual, não é? Porque isso suplanta a capacidade técnica na medicina que ele tem. Ele tem uma aura, uma energia, um desvelo que ele consegue passar para o paciente e para a família, que é uma coisa extraordinária, extraordinária. É um anjo. Essas pessoas, eu acho que são anjos na Terra e que mostram para nós que, apesar de toda a balbúrdia do mundo moderno, ainda há, sim, muitos valores imperecíveis e que continuam fazendo a diferença na nossa sociedade. Muitas vezes a gente fala, né? Até por conta da fé do doutor Milton Enio, que ser feliz, né? Sempre digo, é fazer o que gosta ao lado de quem ama em sintonia com Deus. Perfeito. Você nunca sai de perto dele sem viver essas três dimensões, né? De ter nele alguém apaixonado pela medicina, de ter nele uma pessoa amável, né? E ter nele aquela pessoa de fé. Isso é muito bonito. Mas assim, doutor Diógenes vai ser o nosso convidado na Sobramos para falar sobre o doutor Ibigato Falcão. Já andou fazendo uma pesquisa, não serão necessárias pesquisas e sim já está nesse cabedal de conhecimentos que você o tem. O doutor Ibigato foi a figura mais brilhante, mais completa, eu diria, como homem público que eu tive a satisfação de conhecer na minha vida. Eu fui colega, amigo de Colégio Marista, e depois da faculdade, de um neto dele, o doutor Paulo Breda, meu colega advogado que hoje mora em Portugal. E a partir dessa convivência com o Paulinho, eu fui me aproximando do doutor Ibi. Quanto mais eu me aproximei, doutor Gerson, do Ibigato, mais eu me encantei com aquela figura que era, a um só tempo, um visionário e um executor. Não é comum nós termos essas duas qualidades numa pessoa só.
o mais das vezes, aquele que sonha muito, realiza muito pouco, né? Fica somente no campo das ideias. E, às vezes, aquele que executa muito, ele age, digamos assim, no impulso, é um homem que vai fazendo tal. Dr. Ibe, não. Alguém escreveu, Ibe Gato foi um homem de ação e de ideação. Maravilha. Ele pensava, organizava, esquadrinhava tudo e realizava. Foi assim desde cedo, desde muito cedo. Estão aí o Hospital do Açúcar, estão aí o Hospital do Açúcar, a fase da Santa Casa de Misericórdia, que aumentou com ele, a Faculdade de Ciências Médicas, antiga Faculdade de Ciências Médicas, hoje um CISAL, não é? As clínicas, os serviços médicos que ele implantou nesses hospitais todos, e com um detalhe que é extraordinário, sempre pensando em atender a população carente, sempre pensando em atender o povo pobre. Imaginemos que se o Dr. Ibe Gato tivesse trazido para si, para o seu patrimônio pessoal, o que ele arrecadou de recursos para construir os hospitais públicos, ele seria um homem milionário, mais do que os usineiros de Alagoas. Ele teria tido para ele 2 grandes hospitais, por exemplo, né? Mas não. Ele fazia isso e emprestava a respeitabilidade do nome dele, não é? Para que os grandes usineiros, os empresários, as pessoas do povo mesmo, profissionais liberais, doassem recursos para aumentar o pavilhão tal da Santa Casa, para equipar o serviço de pronto-socorro, porque as pessoas acreditavam naquela retidão de caráter dele. Um homem de um caráter ilibado, um caráter sem jaça, um homem, né, que pensou, repito, sempre no outro. E é interessante, Dr. Ibe não era uma pessoa de gênio fácil, não era uma pessoa de fácil convivência, mas todos aqueles que tinham alguma altercação com ele, mesmo esses, nunca deixaram de reconhecer a firmeza de propósito dele e a firmeza de princípios. Repito, Dr. Ibe construiu para os outros, sempre. Graças a Deus, ele foi muito homenageado em vida ainda. Nós temos a rodovia Ibe Gato Falcão, o viaduto Ibe Gato Falcão, o hospital Ibe Gato Falcão em Rio Largo. O doutor, queridíssimo amigo, doutor Rui Costa, prestou aquela homenagem linda na Med Rádios, que na frente tem um busto dele. Não é? E é muito triste, eu acho muito triste, que os hospitais que o doutor Ibe mais ajudou, a quem ele deu mais de si, na minha opinião, e é somente a minha, não tenham feito uma homenagem à altura, até hoje, como ele merece. Ainda há tempo, porque o Dr. Ibe fez por onde merecer. Além disso, ele foi aquele tribuno extraordinário. Aquele homem que com 90 anos tinha uma memória, não é, sem um apontamento de papel nenhum. Ele discorria sobre tudo e sobre todos, com a riqueza de detalhes, para a própria história da medicina, né? Dr. Ibe conheceu de perto, por exemplo, Zé Carneiro de Albuquerque, que foi médico do avô dele, o avô que era a referência dele, o velho João Gato. Dr. Ibe ficou órfão de pai muito cedo. E então a mãe dele, Dona Eponina, voltou para a casa paterna e criou-o na casa do pai, que era vizinho ao Tribunal de Justiça de Alagoas, na Praça Deodoro. Tem o prédio antigo e agora o prédio novo. Naquele prédio novo, que durante muito tempo foi estacionamento, era a casa do Dr. Ibe, a casa materna do Dr. Ibe. Era ali que passava o grande Demócrito Gracindo, pai do ator Paulo Gracindo, e fazia um carinho na cabeça do menino Ibe Gato, porque tinha sido amigo do pai dele. Maravilha. O pai do Ibe Gato. Não vamos contar essa história toda, até porque... Sim, vamos para lá. Vamos para lá, para as Sobramos, no dia 5/4. 5/5. No 5, no Instituto de Olhos de Maceió. Muito certo? bem. Lá nós vamos ouvir, né, tudo isso e mais outras coisas que a gente não quer antecipar aqui. Mas vamos chamar o nosso repórter de rua, doutor Antônio de Pádua. Amigo Gerson Caba Bom da Viçosa, primeiro que tudo você vai ter que me explicar como é que você pode estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo. Hoje pela manhã nós conversamos e você estava indo para Viçosa para fazer uma aula, para dar uma aula.
e já evidentemente deu sua aula brilhante e agora está entrevistando aqui na TV Mar o Dr. Diógenes Tenório Júnior. O Dr. Diógenes Tenório Júnior, eu tive a honra de ser contemporâneo de seu pai, e o Dr. Diógenes é uma mistura de poeta, de homem jurídico, de escritor. E a propósito de escritor, ele fala sobre o poeta da saudade e fala sobre a obra O Grande Gigante das Alagoas, Dr. Ibigato Falcão. E, por sinal, o Dr. Diógenes é devoto de Nossa Senhora das Graças. Isso é o meu serviço secreto que funciona. E, para falar Nossa Senhora das Graças, a minha mãe se chama Maria das Graças por uma coincidência. Então nós temos um elo espiritual que nos liga. Puxa aí pelo Dr. Diógenes sobre esses assuntos. Um abraço grande, um beijo no coração. Muito bem, doutor Antônio de Pádua, rapaz, é uma alegria, é uma figura que eu admiro demais, né? Não somente pelo médico que é, mas pelo ser humano que é. Meu pai sempre falou muito bem do doutor Pádua e eu dou testemunho dessa mesma impressão que eu tenho a respeito dele. É interessante, veja, Nossa Senhora da Graça, em Murici, a paróquia foi registrada, doutor Gerson, como paróquia de Nossa Senhora da Graça, no singular. Sim. Mas a imagem que nós veneramos é a imagem de Nossa Senhora das Graças, aquela da medalha milagrosa que apareceu nos idos de 1800 e tanto para Santa Catarina Labouré, que era vicentina lá em Paris. A nossa paróquia já tem mais de 100 anos. A paróquia é de 1892, portanto, 131 anos já. E todos nós, muricienses, temos naquela mãe uma protetora, uma defensora, uma intercessora poderosíssima. Não é uma santa qualquer, não é apenas a imagem que está lá na igreja matriz, não é? É aquilo que diz respeito ao que de mais íntimo está no coração de cada muriciense. Nossa Senhora da Graça é para nós uma pessoa presente, é para nós uma amiga, é para nós uma confidente. No dia 2 de fevereiro, que é o dia em que se comemora a festa dela, lá em Murici, o feriado religioso, os muricienses de todos os cantos do Brasil correm para Murici. Se não é possível acompanhar a missa solene de 9 horas da manhã, acompanha-se a procissão das 5 da tarde. E é uma coisa linda, porque não poderia jamais falar em toda nas ruas da cidade, prestando uma reverência àquela que para nós é o maior presente que Deus nos deu. Nós aprendemos a amar a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora da Graça. Nós aprendemos a ser fiéis à Igreja Católica pelas mãos de Nossa Senhora da Graça. Muitos de nós chegamos ali aos pés daquela imagem e debruçamos, jogamos nos pés dela as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos medos, não é? E nunca saímos de lá sem um alento para o nosso coração. Então, a devoção à Nossa Senhora da Graça é para mim, como de resto para todo muriciense, a condição precípua do meu ser, do nosso ser. Não é? E o poeta da saudade, que o doutor Pádua mencionou aí muito bem, o serviço de informação dele está forte, viu? Forte, né? É porque um muriciense, Gerson, Tito de Barros, ele foi um dos 40 fundadores da Academia Alagoana de Letras. Tito de Barros foi poeta, foi militar. Para você ter ideia, ele integrou a célebre Expedição Rondon, que, levada pelo Marechal Cândido Rondon, desbravou a Amazônia, isso lá na década de 20 do século passado. Foi comandante da nossa Polícia Militar, foi deputado estadual, foi prefeito de Murici, que na época chamava-se intendente municipal, mas a par disso tudo foi poeta, grande poeta, né? Mudou-se para o Rio de Janeiro, tão logo terminou o mandato de deputado estadual, desencantado com a atividade política, e nós haveremos de saber por quê, e lá criou... Não é tão difícil. Não é tão difícil. Lá criou uma grande fama como poeta. Era o poeta principalmente das trovas,
dos quadrinhos, das quadrinhas. Que são os versos mais difíceis de ser. Mais difíceis. Porque numa quadra, você tem que contar uma história, como aquela do poeta alagoano, né, que diz assim: eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria, era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Quer dizer, em 4 versos, você conta uma história extraordinária. Nesse mote da mãe, Tito de Barros disse: minha mãe que tanto chora, carregando a sua cruz, só não é Nossa Senhora porque não é mãe de Jesus. E outra, em que para mim é o suprassumo da filosofia da poesia dele, que ele diz assim: hás de ser conforme as cores que a luz do poder derrama, ora coberto de flores, ora coberto de lama. Olha aí. E aí a minha avó era muito amiga das sobrinhas do Tito de Barros, Dona Adélia Crisóstomo, Dona Aida Bezerra, enfim. E aí minha avó declamava essas quadrinhas do Tito de Barros. Quando eu cresci e vim para cá, comecei a pesquisar, me encantei com a poesia do Tito. E ninguém falava mais no Tito de Barros. E foi aí que em 2002 eu lancei um livro intitulado Poeta da Saudade, Tito de Barros, Vida e Obra, em que eu escrevi a biografia dele. E mais importante do que isso, eu compilei os 4 livros que ele tinha publicado à época, que ninguém tinha mais. Olha, que maravilha. Eu, pessoalmente, doutor Gesso, digitei no computador cada um desses livros. Onde os encontrou? Aí, no Arquivo Público de Alagoas. O Arquivo Público, à época, guiado pelo professor Moacir Medeiros de Santana, eu consegui os 4 livros lá. O doutor Moacir, que morreu há pouco tempo, tinha um ciúme louco daquelas coisas do arquivo, mas eu, a muito custo, consegui convencê-lo a pegar os livros. Não existia celular para a gente fotografar. O que é que eu fiz? Levei uma máquina fotográfica, fotografei os livros todos, reproduzi naquela loja de fotos que tinha ali no centro de Maceió, que eu esqueço o nome agora. Canadá, né? Canadá Cola, exatamente. E aí eu fui digitando isso lá. E esse livro foi publicado em 2002. Eu devo muita gratidão à professora Maria José Viana, que era à época secretária de Educação do Estado de Alagoas, no governo Ronaldo Lessa, e a Maria patrocinou esse livro. E foi algo que me deu muito prazer, porque eu consegui reviver a poesia do Tito para uma geração que não o conhecia. Maravilha. Vamos encontrar uma outra aí, professor. Tem outro vídeo aí, pode colocar. Isto. Tem alguns, mas não botei em uma sequência, mas não importa. Aqui todo de hoje vai compreender tudo isso. Eu não sei qual é o próximo vídeo que o Emerson vai colocar agora, por favor. Dr. Gerson Odilon sempre nos surpreendendo. Além de medicina, que foca muito bem nos trazendo informações, prestigiando os grandes profissionais da área da saúde, também da cultura, aí sou muito agradável e vem trazendo o Dioginho carinhosamente, como eu trato, como todos os colegas tratam, esse grande mestre do direito, da poesia, da pesquisa literária. E eu tenho esse privilégio de ter o Diojão, esse grande advogado e hoje magistrado, pai, essa geração que eu também vivi e convivi de perto, e tem o Dioginho, que nos dá o privilégio de estar também no convívio conosco. Vai, a gente se encontra aqui nos elevadores do The Square, onde se encontra a TV Mais, seu escritório de advocacia, e é motivo de muita alegria tê-lo aqui, meu caro Jorge Tenório Júnior, e saber que você é esse manancial de cultura jurídica, de cultura de uma maneira geral, da literatura, e vem também aí, digamos, prestando homenagem aos grandes vultos, e Dr. Ibigato Falcão, que bem merece um destaque especial nesse encontro rico, maravilhoso, que só Gerson nos proporciona. Fique à vontade, a casa é sua e esse coração também é seu. Um abraço. O programa é rico, né? Tem repórter de rua e repórter de estúdio. Coisa boa, rapaz. Fernando Palmeira é um ícone do jornalismo alagoano, do radialismo alagoano, não é? De uma família queridíssima, com as origens lá em Anadia. E essa figura extraordinária que faz sucesso não somente pelo trabalho jornalístico, mas por esse jeito afável de tratar as pessoas. Saber que eu possuo um pedaço do coração do Fernando Palmeira já valeu o meu dia, já ganhei antecipadamente um presente de aniversário. O Fernando abordou uma coisa interessante, Gerson. Eu acho que nós temos uma obrigação. Cada geração ela tem uma obrigação de reverenciar
aqueles que nos precederam, aqueles que vieram antes de nós. Não é? É muito triste um povo sem memória. É muito triste quando a gente não consegue enxergar que nós pisamos hoje num chão que foi batido por outros pés. Nós palmilhamos estradas que foram abertas por outras mãos. Não é? Nós defendemos ideias que já estiveram na cabeça de muitas outras pessoas. Na verdade, nós criamos muito pouco. A verdade é que a gente leva adiante esse legado. Um legado muito honroso, um legado muito importante. Eu tenho muito orgulho de ser alagoano. Tenho muito orgulho da minha terra. Realmente eu não gosto de quem fala mal de Alagoas, né? Muito menos de Murici. Muito menos de Murici. E fico danado da vida, Gerson. Quando o sujeito é alagoano e fala mal da sua própria terra, porque aí, meu amigo, se está tão ruim aqui, pega os seus paninhos de bunda e vá-se embora para outro lugar. E gosto menos ainda do cara que vem de fora, né, e que aqui consegue tudo e também começa a falar mal. Volte para o seu local de origem, porque, veja, as minhas Alagoas, como dizia Graciliano Ramos, as minhas Alagoas são as Alagoas dele próprio, de Graciliano Ramos, de Jorge de Lima, que nós estamos comemorando agora os 30 anos de nascimento dele, e que quase foi Prêmio Nobel de Literatura, teria sido o primeiro brasileiro se não tivesse sido colhido pela morte tão cedo. Não é? É a Alagoas de Nise da Silveira, que revolucionou a psiquiatria não somente brasileira, mas mundial também. É a Alagoas da música do Djavan e do Hermeto Pascoal. É a Alagoas da poesia do Ledo Ivo, que esteve lá também na Academia Brasileira de Letras. Não é? Enfim, são tantas coisas, da gastronomia das Irmãs Rocha. Não é? De Pontes de Miranda. Do jurista Pontes de Miranda. Se comunicava com Albert Einstein. Se comunicava com Einstein, trocou ideias com Einstein sobre a teoria da relatividade. Repare, o Pontes, que era uma coisa genial, não há palavra que possa traduzir o que foi Pontes de Miranda. O homem que uma única obra dele, tem 60 volumes. O Tratado de Direito Privado. Você já pensou o que é isso? Né? Fora as outras coisas todas. Um homem que, além de ser jurista, era matemático. Matemático respeitado. Não é? Que tem espécies de plantas batizadas com o nome dele, que ele descobriu. Então, repare, este é o legado humano que Alagoas deixa para o Brasil, para o mundo. Um Arthur Ramos também. Um Arthur Ramos, que não só na medicina, mas também na sociologia, não é? São muitas pessoas e outros, veja, doutor Gerson, que não tiveram essa dimensão nacional, mas que aqui fizeram muito. A gente não pode esquecer o legado, por exemplo, do cônego Teófanes Augusto de Araújo Barros. Eu fui aluno do Colégio Guido. Está aí o SESMAC, ideia do cônego Teófanes. Nós não podemos esquecer o legado do deputado Tarcísio de Jesus, que criou o Colégio Hélio Lemos, que foi um divisor de águas na vida da geração do meu pai, por exemplo. Quantas pessoas como meu pai não vieram do interior, meu pai de Murici e outros de outros interiores, que não podiam estudar em Maceió e foram acolhidos pelo deputado Tarcísio de Jesus. Verdade, não é? Teotônio Vilela. Um Teotônio Vilela, certo? O Menestrel das Alagoas. Não se fala em democracia no Brasil sem falar em Teotônio Vilela. Aliás, o Teotônio Vilela é um dos nomes que a política roubou à literatura. Não é? Porque se o Teotônio tivesse continuado apenas naquela vida boêmia dele na Viçosa e escrevendo as crônicas, ele seria reverenciado hoje no Brasil como Rubem Braga. As crônicas do Teotônio são lindas, lindas, emocionantes. Né? E isso que a gente tem hoje aí, na capela, o João das Alagoas e a Sil fazendo essa arte em barro, a Dona Irineia no Muquem, em União dos Palmares, esses artistas todos da Ilha do Ferro, lá em Pão de Açúcar, a Renda Singeleza de Piranhas, é muita gente, é muita coisa boa, não é? Que Alagoas tem. Então, veja, é sempre possível que nós estejamos alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito com o que é daqui, e não precisa sair daqui.
É verdade. E as referências que nós temos, por exemplo, eu como viçosense, né? O berço, a Atena de Alagoas, você... Só dizer assim, eu sou viçosense já nos orgulha, né? Ô Viçosa do nosso Brasil, eu longe de ti, a saudade me mata. Sois de prata, cidade formosa, teu nome é Viçosa, é princesa das matas. Repare que coisa linda. Isso aí é um CD que o nosso amigo Peri Brandão me deu e eu decorei só esse trechinho. Isso. Foi lançado agora, Sem Causos, né? Da Viçosa, a editora Querida Prudência, do nosso querido Juarez Gomes de Barros. Maravilha. E vem um 2 aí. Eu quero adquirir um exemplar desse livro. Já pedi a tanta gente e não consegui. No carro. Ah, que coisa boa. Eu acho que eu comprei 3 a mais. Pronto, vou comprar o seu. Por falar nisso, você tem até uns que você trouxe. Sim. Repare bem. A par da minha atividade advocatícia, a literatura é algo que me acompanha desde os 15 anos. Eu tenho já 9 livros publicados. E eu trouxe para você 3 deles que eu tenho ainda. Um é um livro de crônicas, chamado Crônicas da Alma Muriciense, que eu lancei em 2019, e que são crônicas que eu havia publicado no jornal Gazeta de Alagoas, e que eu compilei apenas aquelas que tratavam de Murici. A apresentação é da professora Dilma Bonfim e a contracapa é do nosso querido professor e mestre Carlos Mero. Aí eu falo das minhas raízes interioranas, de tudo que a gente já falou aqui, da parteira, da santa, enfim. Você que também é matuto, pode ser que haja olhando aí... aqui a dedicatória, assim, amante da cultura e cultivador das coisas do nosso interior. Isso é poesia. Mas é verdade. E esse outro, Manhã de Maio, é onde eu reuni nele os 2 livros de poesia que eu havia lançado, e alguns novos poemas da época. Por que Manhã de Maio? Porque eu nasci numa manhã de 3 de maio. Eu quis dizer com isso que a poesia nasceu comigo, não é? Vou dizer até para o Sobra Mista que foi mudado a data da palestra por conta do aniversário, né? Exatamente, que é no dia 3. Vamos lá que leva um bolo que a gente faz a festa. E finalmente esse aqui, porque o meu garoto Luiz, que é seu futuro colega de medicina, ele, quando era criancinha, eu lia muito para ele, Gerson, as histórias infantis. Gostava muito de ler Monteiro Lobato e de ler os autores infantis alagoanos. A Isvânia Marques, a Simone Cavalcante, a Cláudia Lins, a Dona Ruth Quintela, principalmente. E um dia ele disse, Painho, escreva uma historinha para mim. E aí eu escrevi, uma historinha que fala de amizade, de natureza. E eu tinha um grande amigo que morava aqui, não mora mais, o Yuri Ávila, que era arquiteto. E eu passei para o Yuri e o Yuri fez essas ilustrações. E aí eu achei tão bonitinho que eu resolvi publicar. E de propósito nós fizemos em preto e branco, para que a criança, o leitor, interaja, ele risque com giz-cera e tal, ele vá pintando para interagir com a história. Esse especialmente vai dedicado para a Marina, sua netinha. Minha netinha. Para que seja um dos primeiros livros que ela haverá de ganhar. Com certeza. Diz que o homem tem uma temperatura em que começa a entrar no estado de fusão, né? Começa a derreter, a emoção aqui que já coisa me carrega. Boa. Mas isso é bom, é bom. Lágrimas aos olhos. Eu acho que nessa meninada, o Gerson, é que há o que de melhor a humanidade tem. E a beleza de ser avô e ter neto, né? Tem um colega que disse que se soubesse como era tão bom ser avô, tinha filho não, só tinha neto. Já tinha começado avô. Mas assim, você consegue dar 2 presentes, até porque, né, o sonho de quem ama poesia é ver um neto declamando uma poesia, assim. E aqui já diz assim, existia na floresta um gatinho bem feliz que vivia sempre em festa e se chamava Luiz. Dedicado ao seu filho? Ao meu filho. Oh, que maravilha. O meu filho tem um verso do Drummond para Maria Julieta, filha dele, que ele diz assim, meu verso melhor ou único, meu tudo enchendo o meu nada. O Luiz é a justificativa da minha passagem nessa terra, doutor Gerson. Eu não sei se eu fiz alguma coisa ou outra que valesse a pena nesse mundo, sinceramente. Mas ter feito o Luiz valeu a vida que me foi dada por Nosso Senhor. Ter colocado no mundo um ser humano como ele, que já está com 24 anos, para o ano, se Deus quiser, se forma em medicina, e eu ver que ele se tornou o homem generoso que ele é para mim um indício, pelo menos, se não a prova, de que eu não errei tanto na minha condição de pai.
e de que eu fui capaz de, retribuindo a tanta coisa boa que eu recebi de tanta gente, eu deixar para a humanidade um ser humano como eu. Esse rapaz aí, né? Ó. É esse aí. Futuro doutor Luiz. Mas assim, os presentes que Deus nos oferece, eles sempre são assim significativos e vem abundância que a gente fica perguntando, será que eu mereço tanto? Assim foi o primeiro milagre de Jesus em boda de Caná. Vai faltar vinho, a expectativa, e de repente vem 6 talhas de vinho, do melhor vinho, de 100 litros, cada um 600. Eu acredito que muita gente levou vinho para casa naquele dia. Maravilha. Professor Emerson, coloca mais um vídeo aí, por favor. Não poderia jamais falar em Diógenes Tenório Júnior sem pensar em poesia. E poesia, ela nos leva na atualidade a ninguém menos do que Jorge de Lima, o grande alagoano que está a celebrar 130 anos de nascimento e que a Academia Alagoana de Letras tem desenvolvido atividades em plenitude. E o Diógenes está participando delas. Mas o Jorge de Lima, ele tem uma poesia fantástica que levou o seu nome ao mundo, que chama Menino Impossível. Diógenes Tenório Júnior é o verdadeiro menino impossível. É o menino impossível que, nascido lá nas bandas de Murici, ele recebeu de Deus a chave da magia. A magia da literatura, das letras, da escrita e da inteligência. Fala como poucos, escreve como ninguém. Fantasticamente sabe se pronunciar e se colocar naquilo que pretende expressar. Então, de parabéns a todos, até porque escutar Diógenes Tenório é estar perante o verdadeiro menino impossível. E esse rapaz, ele esteve aqui conosco. A entrevista que o Rostan Lanverly deu aqui nesse programa foi uma das melhores que eu assisti. Porque o Rostan, ele é um dínamo, né? Ele é uma usina de ideias. Engenheiro, professor universitário, mas ele não tem somente aquele pensamento cartesiano que parece ser próprio dos da engenharia. O Rostan tem uma mente muito aberta. O Rostan é, veja, o mais dinâmico presidente que a Academia Alagoana de Letras já teve ao longo desse tempo todo. Que maravilha. E olha que nós tivemos Ibigato Falcão, outro grande empreendedor, né? Tivemos Carlos Mero, Milton N, vários outros, mas sem nenhum demérito para esses e para os que os antecederam. O Rostan, ele não para, Gerson. A academia vive com muita penúria financeira, você sabe disso, como são as instituições. E ele dá nó em pingo d'água, tira leite de pedra, não é? Fazendo isso. Esse poema, O Mundo do Menino Impossível, é lindo, lindo. Hoje nós tivemos um momento importante lá na academia, que o escritor Cláudio Rodrigues, que é um grande estudioso do Jorge de Lima, proferiu uma palestra a pretexto dos 130 anos de nascimento do Jorge, que se comemora no próximo dia 24. E o Chico de Assis, nosso querido Chico de Assis, declamou o mundo do Menino Impossível, como sempre faz, emocionando a todos nós. Eu não acho que eu seja um menino impossível, não, viu? Ao contrário, eu sempre fui um menino bestão. No interior tem isso, né? Eu fui criado com vó. A minha mãe era filha única e casou e ficou dentro de casa. Na verdade, meu pai é que se arranchou na casa da sogra. Meu pai trabalhava aqui, minha mãe trabalhava os 2 horários e quem ficava conosco, comigo, com minha irmã, 24 horas do dia era a minha avó materna. A ela eu devo a minha fé, a minha religiosidade, a ela eu devo esse olhar especial para as pessoas. Minha avó gostava muito de gente e a ela eu devo a importância de compreender a necessidade do outro. Minha avó era muito generosa, muito caridosa. Há uma outra quadrinha do Fernando Pessoa que eu gosto demais e com essa eu me identifico muito. Ele diz assim: o menino que fui chora na estrada, deixei-o ali quando vim ser quem sou. E hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. Olha. Eu acho que eu sou esse nada diante do universo, mas o pouco que eu sou, eu repito, eu devo muito a muita gente que passou pela minha vida. Eu acho muito triste, doutor Gerson, quem diz assim: eu não devo nada a ninguém. Tudo que eu fiz na vida foi sozinho e tal. Comigo é o contrário. Eu devo muito a muita gente.
ao longo dos meus quase 53 anos, quando eu olho para trás, se infelizmente no meio do caminho houveram muitos Pilatos que lavaram as mãos quando eu precisei, muitos Judas que atraiçoaram, mas principalmente houve muito Cirineu que me ajudou a carregar a cruz. Ao longo da existência, cruzes grandes ou pequenas, eu sempre tive um Simão que chegava ali ao lado e tornava essa cruz menos pesada. Há pessoas que às vezes, quando eu narro certas coisas, dizem assim: mas eu nem lembro que eu fiz isso por você. E eu sempre digo, você não lembra porque você é muito bom, você faz com todo mundo isso, né? Mas eu que recebi essa bondade, esse gesto magnânimo, eu sei o quanto foi importante. E a ingratidão é um dos sentimentos assim que Cristo expressa, né? Quando ele cura 10 leprosos e só um. Só voltou você? Né? É como uma linguagem bem nordestinense. Oxente, não foram 10? Onde estão os outros? Exatamente. É sinal de que pouco, né? Nós fazemos para reconhecer aquelas benesses, aquele olhar, muitas vezes, um ombro, uma mão, um afago. O Gonzaguinha, né? O Gonzaguinha, eu gosto muito de Guerreiro Menino, né? A música do Gonzaguinha, da MPB, é a minha música predileta, Um Homem Também Chora, Menina Morena, não é? Mas há um verso daquela outra, E a Vida, quando ele fala da beleza de ser um eterno aprendiz. Eu tenho certeza que uma das grandes coisas da vida é a gente saber sorver esse aprendizado, a gente saber usufruir dele. Porque sempre há, amigo, ao nosso lado, aquelas pessoas que têm muita sabedoria. A minha vida de menino do interior me provou isso. Uma coisa é o saber nosso, o meu e o seu, que a gente adquiriu no livro, né, no estudo, importantíssimo. Mas há um outro saber, que o Luiz de Camões chamava o saber de experiência feito. Né? Sobre isso, até na minha palestra de hoje, né, eu falei sobre a questão, tem um bispo de Roma, não esqueci o nome dele, na verdade, e ele fala de 5 meses, quando o homem foi expulso do paraíso, né, e depois comer com o suor do teu rosto. E na verdade, a misericórdia do Pai, ele oferece 5 mesas, segundo esse bispo, que é a mesa da natureza, onde oferece os animais, as plantas, os frutos e etc. Tal. Depois a mesa do lar, onde é fruto realmente do trabalho. Ele se oferece também como alimento no pão, na palavra, outras mesas, e a mesa celestial. Aí eu digo, olha, eu não tenho a autoridade de um bispo de Roma, mas eu tenho absoluta certeza que existe uma outra mesa na qual nos alimentamos muito, que é a mesa do amigo, né? Em você aprender com a construção do outro, com a vida do outro, né? Quantas coisas a gente não aprende aqui, né? A beleza, o encanto, o cuidado, o zelo, a sua experiência, eu aprendo bastante. Isso é muito bonito. Muito. Agora você disse que andou muitos caminhos por aí, e caminhos pelos quais muitas pessoas já tinham trilhado e desbravado tantas intempéries, né? Quantas dificuldades essas pessoas vão desbravando e a gente vai seguindo, cumprindo e com honradez, com amor. Vamos ver esse outro vídeo, o que é que diz com relação a isso. Diógenes Tenório Júnior não é uma pessoa apenas para se querer bem, uma pessoa para se admirar. Querer bem pela pessoa que ele é, pela pessoa humana que ele é, pelo amigo que ele é, pela pessoa dedicada que ele é aos outros. Mas também admirar e respeitar pelo que ele representa para a cultura alagoana, hoje e seguramente para sempre. Este é um dos que vão na frente dando experiência. Carlos Barros Mera, contemporâneo do meu pai, conquanto seja mais novo, há alguns anos, e o mais brilhante desses contemporâneos do meu pai. O Carlinhos, como todos o chamamos, doutor Gerson, ele é um jurista de escola, um grande advogado, conhece como poucos o direito público, o direito administrativo em especial, ocupou cargos relevantíssimos nessa área em Alagoas, como de consultor-geral do Estado, procurador-geral do Poder Judiciário. É um poeta de primeira. Ele tem um livro de poemas chamado Um Gosto de Mulher, que é uma verdadeira ode ao ser feminino. Grande autor de teatro,
na década de 60, em plena ditadura militar. O seu livro A Prostituta, que é uma peça de teatro, foi censurado e era encenado às escondidas. É um primor, é um primor. Cronista extraordinário, grande memorialista. Tem um livro dele chamado Dias Assombrados em Roma, que é de quando ele teve uma espécie de um AVC lá na Itália, e é uma epopeia. Ele conta isso com a riqueza de detalhes da experiência própria, né? O Chocalho da Cascavel e outros contos é um livro dele primorosíssimo, e é um homem, finalmente, que tem, rapaz, uma verve, um contador de casos, sabe? E é interessante, doutor Gerson, porque o Carlos Mero é culto, fala fluentemente inglês, fala fluentemente francês, fala fluentemente o italiano, né? Um homem que já viajou o mundo todo, que hoje passa metade do ano em Portugal, outra metade em Paris, certo? E que não tem afetação nenhuma. Não tem nenhuma petulância, não tem nenhuma boçalidade, porque é incrível como a gente vê, na minha área especificamente, tantos e quantos que não têm 1% da capacidade do Dr. Carlos Mero e que se acham os construtores da ciência jurídica nacional, né? Carlos Mero é um homem simples, sem ser simplório. É um homem humilde na sua condição de consciente da grandeza que ele próprio possui. É uma companhia que agrada a todos nós de 2, 3 gerações. Interessante isso, né? E é um homem que está aí produzindo. Eu fiz vestibular de medicina, eu estava concluindo o curso de técnico em química na escola técnica, eu não fui aprovado. No meio do ano eu fui aprovado em direito no SESMAC, e aí ele foi meu professor. Né? Às vezes tantos alunos se esquecem, mas Carlos Mero é de Penedo, né? De Penedo. E veja, Penedo, eu não diria que rivaliza, mas que partilha com Viçosa essa condição de ser berço de intelectuais, né? Viçosa mais para a cultura popular, né? E Penedo para a cultura clássica. Maravilha. E às vezes eu estava em Pão de Açúcar, fui homenageado do estágio rural, conclusão de medicina, e fazendo uma poesia, é longa essa poesia, e disse assim: povo pão açucarense, lhe digo muito obrigado por ter durante 2 meses nessa cidade ficado, terra tão afetuosa, depois da minha Viçosa é a melhor do estado. Né? Muito bem. Maravilha. Vamos fazer uma sequência de fotos, professor Max. E o professor Diógenes vai explicando aí. Aí, João Vicente de Freitas Neto, olha, amigão do meu pai, jornalista, advogado, com quem eu aprendi a apreciar a democracia. Maravilha. Próximo. Ledo Ivo, grande poeta, membro da Academia Alagoana de Letras, alagoano de 4 costados. Carlos Moliterno, rapaz, o Carlinho Moliterno, o cara que me incentivou, a pessoa que me estimulou a entrar nesse meio literário. Jorge Cooper com Dona Estela, sua esposa. Esse, para mim, o maior poeta de Alagoas de todos os tempos. Para mim, maior até do que Jorge de Lima, se fosse possível fazer essa comparação, né? Um homem com poder de síntese extraordinário. E que, veja, eu com 18, 19 anos comecei a frequentar a casa dele, até quando ele morreu eu tinha 21, em 91, e que eu passei a ver o mundo sob outra ótica a partir dessa minha convivência com o Cooper. É como se diz, nos ombros dos gigantes que você vê novos horizontes. Exatamente. Castro Alves tem um verso que eu gosto muito, né? Que ele diz assim: sou pequeno, mas só fito os Andes. Sou cego, mas só peço luzes. Essa comparação diz o Ivanildo Villanova com relação a Deus: Deus é tudo, eu não sou nada. Ele diz: eu sou fraco, Deus é forte, Deus é limpo, eu sou imundo, Deus é a bússola do mundo e eu sou um barco sem norte. Deus nunca temeu a morte, já eu temo essa malvada, me drogo, uso pomada, me costuro e me safeno. Deus é grande, eu sou pequeno, Deus é tudo, eu não sou nada. Muito bom. Para fazer isso no improviso é muito bom. Muito bom. Marcos, próximo. Dom Valdir Calheiros de Novaes, muriciense,
bispo da Diocese de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, um dos nomes mais respeitados da Igreja Católica no nosso país e que na década de 80 enfrentou a ditadura militar, especificamente naquele famoso episódio da greve dos funcionários da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Era um homem respeitadíssimo no Vaticano, inclusive. Maravilha. Muriciense. Muriciense. Aí o nosso Djavan. Aí foi um momento de tietagem explícita, a academia fez uma homenagem ao Djavan e eu tive o prazer de dizer, não foi declamar, de dizer 2 músicas dele lá, que eu gosto demais, Oceano e Meu Bem Querer. E aí ele estava me agradecendo ali, eu não ia perder a chance de dar um abraço nele. Perfeito. O meu filho toca o violão e gosta das de Djavan. Toca uma música de Djavan. Professor, esse... Aí você conheceu, Gerson. Aí, veja bem, está aí de óculos Vladimir Calheiros, jornalista extraordinário, um dos maiores nomes do jornalismo em Alagoas, um ser humano extraordinário também. E do outro lado, sem a gravata, o professor Pereirinha, José Pereira Neto. Foi colega de turma do meu pai na faculdade, foi meu professor de Direito Romano, lá no SESMAC. Isso, também fui aluno dele. E continuou sendo meu amigo a vida toda. Foi meu chefe de gabinete a meu convite quando eu fui procurador-geral do município. Pereirinha foi até hoje o único adulto que eu conheci, Gerson, que manteve a pureza de um coração de criança até o final da vida. Gostei, essa é poesia. Este é um homem que eu posso dizer sem risco de erro. Pereirinha não teve maldade nunca, em nenhum momento. Se José Pereira Neto não entrou no céu, nós estamos fritos. Nenhum de nós vai entrar. Maravilha, vamos ver, Marcos. Essa foto cala muito no seu coração, tenho certeza. Doutor José Medeiros, presidente da Sobrames, não é? Médico caridoso, secretário de saúde, secretário de educação, o cara que mais estimulou as produções literárias na classe médica, não é? E também do estado todo. A FAPEAL, quando foi presidida por ele, patrocinou inúmeros livros, feiras literárias, um homem que deixou muita saudade. Verdade. Ele me motivava no dia do médico, lá no Conselho Regional de Medicina, não deixava terminar uma daquelas reuniões sem as poesias de Gerson Adilon, que declamava essas coisa boa. Por favor, olha aí. Padre Geraldo Valente Vilas Boas. Aí na época que eu era coroinha, lá na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça. Esse padre passou 21 anos em Murici, Gerson, e foi responsável pela formação religiosa da geração do meu pai e da minha geração, 2 gerações. Você por pouco... Um padre virtuoso, e foi graças a ele que eu, no começo da minha adolescência, eu achei que era vocacionado para o sacerdócio. E participei 2 anos dos encontros no seminário como vocacionado. Eu não cheguei a ser seminarista, eu não fiquei interno no seminário. E aí, ao longo de 2 anos, que era o que nós chamávamos à época a fase do discernimento, eu, felizmente, para a igreja, cheguei à conclusão que eu não seria um bom padre. Lhe confesso que, principalmente por causa do celibato, eu não me considerava capaz de suportar as agruras do celibato. E aí fiz a minha opção de continuar sendo um fiel leigo, o que sou até hoje, e com a graça de Deus eu hei de ser até o final da vida. Maravilha. Perfeito. Esta... Aí minha avó, Dona Isarela de Souza Santos, minha avó materna, essa que, como eu disse há pouco, me deu toda a base do que eu sou. Próximo. Maravilha. E aí, Luiz Tenório. Luiz Tenório. E agora... Anilda Leão, rapaz. Eita, Anilda Leão é a esposa de Carlos Moliterno, que foi a minha madrinha para eu ter chegado à academia. Aí é no dia da minha posse na Academia Alagoana de Letras, e Dona Nilda foi me pegar no lado de fora para trazer para dentro do Salão Nobre. Era poetisa, né? Cantora, cronista, escritora, muito espiritualizada, era kardecista, convicta, uma mulher que tinha uma noção de evangelho fantástico. Faz muita falta, Nilda. Perfeito. Ainda tem mais? Tem, olha aí. Isso aí, Marcelo Toledo Silva. Nós falávamos hoje sobre esse problema da sociedade, da solidão das pessoas. Não é? Marcelo foi um colega meu brilhante, um amigo brilhante, e que, infelizmente, sucumbiu à depressão. Não é? Esse mal do século.
um homem professor de direito de todos nós, amigo dos amigos, um ser humano da melhor estirpe. Interessante que Marcelo Toledo, quando se encontrava com todos nós, dizia: você é um ser humano da melhor qualidade. Na verdade, ele estava falando de si mesmo. Ele é que era esse ser humano da melhor qualidade. E, como disse, a depressão terminou por levá-lo, e isso serve, Gerson, como um alerta para todos nós. Nós precisamos prestar atenção no nosso irmão, em quem está do nosso lado, em quem mora conosco na nossa casa, não é? Porque às vezes os fantasmas interiores, os demônios de cada um terminam levando para o abismo. As serpentes, né? Próximo. E esta? Esta aí é a doutora Deise Lins Breda, minha primeira pediatra. Fez muito bem a muita criança. Eu tenho dela as melhores lembranças, ela está sempre nas minhas orações. Maravilha, com um sorriso desse não podia ser diferente. E essa jovem? E esta é Dona Lenira, é a minha mãe. Esta é a saudade maior do meu coração de adulto. Aí o poeta diz: minha mãe me dava papa, me dava beijo e consolo, me dava pão, dava bolo, leite fervido e garapa. Um dia me deu uma tapa, mas depois se arrependeu, beijou onde bateu e se desfez a inchação. Quem não tem mãe tem razão de chorar o que perdeu. O Tito de Barros tem também uma quadrinha que ele diz assim: não choro a minha cegueira, mas choro a falta de guia. Minha mãe, quando era viva, eu era um cego que via. Tem muitas. Próximo. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar aos que assistem a TV Mar, no programa Medicina em Destaque, sob o comando do eminente e renomado médico Dr. Gerson Odilon. Quanto ao Diógenes Tenório Júnior, para nós o Dioginho, é um homem de fino trato, que valoriza muito essa relação familiar e com os amigos e colegas de profissão, cuja inteligência o credencia destacadamente, seja como intelectual respeitado, seja como excelente operador do direito. Como pai deles, é evidente, com muito orgulho, à semelhança de muitos, sou apaixonado admirador de sua obra e de sua vida, pela sua atuação, a um só tempo enérgica e ágil, nos horizontes do direito e da vida social. Hoje ele é meu professor moderno, que me transmite quase todos os dias sua visão de futuro, suas novas ideias sobre a vida. Na vida privada, no convívio de familiares e amigos, o Dioginho é um brincalhão rendido à doçura, com elegância e educação no trato, que vive sem oposição e sem vexames. Na sua visão, toda dedicação é pequena. É assim que ele imagina o mundo, porque ele não sabe hesitar diante de nenhum sacrifício. É por isso que eu lhe consagro, como pai, um verdadeiro e entranhado afeto e amor paternal, pedindo todos os dias que Deus o abençoe sempre. Definido melhor, o Dioginho é certamente uma oferta de Deus, uma flor que Deus colocou com muito carinho no jardim de minha existência. Poderia falar muita coisa, mas eu acho que isso encerra muito bem o meu pensamento. Eita. Rapaz, você consegue milagres, viu? E quer fazer parar o velho coração aqui. Primeiro, deixa eu deixar claro, meu pai nunca deu um depoimento desse sobre mim, a mim, viu? Então, eu vou creditar, dentre as gratidões que eu lhe devo, essa de ter me feito ouvir isso hoje. Eu comecei a entrevista falando sobre meu pai, né? Meu pai é uma referência. Eu costumo dizer, doutor Gerson, que eu herdei muitos dos pouquíssimos defeitos que meu pai tem e herdei pouquíssimas das muitas qualidades que ele possui. Não é? Nós temos, ao longo da vida, travado essa convivência que, sem alguns pontos, nos afasta sob a ótica de uma maneira diferente de enxergar
certos aspectos do mundo e da vida, e isso é natural entre toda a relação, principalmente numa relação de gerações, mas, por outro lado, nos aproxima cada vez mais naquilo que nós comungamos, naquilo que nós temos em comum. Essa visão para a riqueza da literatura popular, por exemplo, esse cultivo dos valores mais nobres, como gratidão, como respeito, como obediência. Eu digo sempre que o meu pai, ele é um homem que nunca trouxe consigo nem o sentimento da angústia, nem o sentimento do revide. Meu pai já sofreu muitas pancadas e ele jamais tratou disso conosco dentro de casa e jamais deu uma opinião negativa qualquer sobre quem quer que fosse. Esse sempre foi um ponto de divergência entre nós, não é? Meu pai é capaz de estender a mão para alguns vagabundos que já fizeram mal a ele, não é? E ele esquece isso, realmente, eu acho isso lindo, não é? Essa é uma qualidade que eu não tenho, que me afasta do céu, né? Meu pai é muito capaz de fazer o bem a quem não faz por onde receber esse bem dele, mas ele faz do mesmo jeito como ele faria para um merecedor. Enfim, é um homem de um coração imenso, de um coração extraordinário e um homem de uma cultura que sempre foi para mim um farol, um guia. Na adolescência, Gerson, eu fiz uma promessa para mim mesmo, vendo esse exemplo do meu pai, do quanto ele lutou com tenacidade, com dificuldade para vencer na vida. Eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu não envergonharia o nome dele, que ele deu a mim. Eu espero em Deus estar conseguindo cumprir essa promessa. Isso é muito bom. Maravilha. E viver, saber de experiência como esta, de viver o mandamento cristão, né? De perdoar e amar aquele que vos ofende. Ele consegue fazer isso. Consegue fazer. Uma vez a minha esposa ficou admirada porque eu tive um desafeto por uns instantes. Nós estávamos na missa, a pessoa estava lá e o padre disse: irmãos, saudai uns aos outros em Cristo. Eu fui até essa pessoa, estendi, minha esposa não acreditou. Sobre os desafetos, eu sempre lembro de uma poesia, que eu não sei de quem é, mas que diz assim: poder com ele eu não posso, porque a força é pequena. Matá-lo, não vou matá-lo, porque a justiça condena. Mas Lampião ter morrido, ou coisa de fazer pena. Professor Diógenes Tenório, nosso muitíssimo obrigado por ter estado aqui conosco. Agradecer a vocês, telespectadores também, agradecer o Wellington Veiga, né, que é patrocinador desse programa com os produtos Ultra Plásticos, Ultra Talheres, você vê copos, talheres, descartáveis de uma forma geral, que a cada dia se aproxima de uma necessidade nossa, né, para a comodidade do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho, do nosso restaurante. Ele faz isso com muita proficiência. Muitíssimo obrigado. Deixo os segundos finais para as considerações e agradecimentos, em especial ao nosso telespectador. E eu, inicialmente, agradeço a Deus por ter patrocinado esse encontro maravilhoso, onde nós aprendemos tanto com a sua pessoa. Eu quero agradecer a você por essa oportunidade de falar de coisas que são importantes para todos nós. E a Deus Todo-Poderoso, Gerson, eu cada vez mais, eu sou crente, e cada vez mais eu tenho comigo aquela palavra do Evangelho, que diz que tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Como diz a música, tudo é do Pai. É dele a vitória, não é? Então a ele toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos terminar com esse verso que eu aprendi com meu pai, mas o autor é desconhecido, que diz: de um nada ao nada. De um nada fez Deus o mundo, o céu, o globo terrestre, sendo rei, sendo mestre, sem primeiro e sem segundo. Fez o mar tão largo e fundo, a luz que nos alumia, com sua sabedoria esquadrejou o firmamento. Diz o Velho Testamento: Deus é um Pai que nos cria. Muito bem. Muitíssimo obrigado a vocês, telespectadores, e fiquem certos que na próxima semana estaremos com o programa Medicina em Destaque, porque Deus tem permitido que assim seja. Felicidade para todos. Professor, muitíssimo obrigado.
programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.